Abram suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, que é onde nós iremos meditar nesta noite. Capítulo 7, a partir do versículo 36. Por favor, acompanhe a leitura comigo. Diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele. E ela os secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: Veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés. Mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E, por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então, Jesus disse à mulher: Seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: Quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: Sua fé salvou. Vá em paz. O tema dessa noite é o perdão para uma mulher pecadora. Imagine um homem que tem um cofre na sua casa. Ele tem um cofre em casa. E dentro deste cofre estão escritos em papéis todos os grandes erros que ele cometeu na vida. Coisas que as pessoas não podiam nem imaginar. E ele tinha um medo terrível que alguém um dia abrisse aquele cofre. E além dos erros, ele tinha ali notas promissórias de dívidas imensas que ele possuía. E ele guardava a chave desse cofre junto a ele diariamente, com medo que alguém um dia pudesse abrir aquele cofre e tomar conhecimento das coisas que estavam escritas acerca da vida dele. Vocês já pensaram se cada um de nós aqui tivéssemos um cofre onde tudo estava escrito aquilo de errado que nós já fizemos? E se alguém pegasse e abrisse o cofre? Era esse o medo que o homem tinha. E um dia, ele vivia naturalmente aflito por isso. Ele não tinha paz. E um dia um grande amigo dele aproximou-se dele e falou: Olha, deixa eu te ajudar. Me dá a chave desse cofre. Eu quero abrir esse cofre. Eu quero pagar todas as suas dívidas. Eu quero mudar a tua vida. Foi isso que aconteceu nesse encontro de Jesus com esta mulher. Ela decidiu abrir o coração dela e derramar tudo que ela tinha de errado na vida dela. E o texto diz que eram muitas coisas erradas. Jesus disse isso. Os fariseus se achavam, os fariseus eram judeus, muito respeitados entre os judeus religiosos, que se achavam acima da lei, acima de tudo, acima de todos. Eles eram melhores do que todos. E, de fato, eles tinham um tipo de vida invejável, se fôssemos pensar
como religiosos. Mas eles achavam que eles não eram pecadores assim, a ponto de terem que confessar os seus pecados a Deus. Nós vamos aprender nessa noite com 3 personagens do texto. Primeiro, uma mulher pecadora e arrependida. Era costume, quando tinha um jantar na casa de alguém importante, que as pessoas pudessem chegar ali próximo do banquete, quem não ia participar, para ver, para assistir. Era uma espécie de internet, era uma espécie como é que é o nome? Instagram. É. E por isso que essa mulher teve acesso e outras pessoas tinham acesso àquele jantar. Olha, mulheres não eram convidadas para banquetes naquela época. Rabinos judeus jamais se sentariam à mesa de modo público com uma mulher. Provavelmente se tratava de uma prostituta. Ou seja, a receita aqui só vai piorando, né? E essa mulher, ela não era nem Maria de Betânia, a gente não pode confundir, e não era também Maria Madalena. Basta você olhar aí no capítulo 8 de Lucas. Maria Madalena é outra mulher, essa aqui é outra mulher. Olha, observando os evangelhos, a gente vai perceber que Jesus, um pouco antes desse jantar, faz um convite às pessoas, à multidão: vinde após mim, e eu vos darei alívio, eu vos darei descanso. É bem provável que essa mulher tenha ouvido isso de Jesus. E ela veio. O texto diz: quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Ela admitiu os seus pecados e veio em busca do alívio que Jesus tinha prometido. E somente Jesus pode dar esse tipo de alívio. As lágrimas que o texto diz que ela derramou sobre os pés de Jesus, e a gratidão quando ela derrama um perfume caríssimo nos pés de Jesus, comprovam o arrependimento e a gratidão no coração dessa mulher. Gente, o peso dos nossos pecados é insuportável. Ninguém nessa vida consegue viver carregando o peso dos próprios pecados. Ninguém. Ou a pessoa tem que viver uma vida com muita mentira, mentindo para si próprio. Como os fariseus estavam fazendo, eles achavam que eles estavam acima dos demais. Agora, nem todos que estavam ali tinham o mesmo entendimento. Enquanto a mulher chorava aos pés de Jesus e grata por ter sido perdoada, um homem pecador e crítico se apresenta, que é o dono da festa lá, é o dono do jantar, é o fariseu. O anfitrião, pecador, mas crítico. Simão se sentiu mal por seu convidado. Todos diziam que Jesus era um grande profeta. Basta olharmos o texto, em Lucas 7 diz assim, versículo 16. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Ora, aquele fariseu, por isso convidou Jesus, um grande profeta. Mas daí ele diz, para ele mesmo, né? Gente, aqui vai uma dica extra para nós. Cuidado com os julgamentos que você faz sobre outras pessoas só dentro de você. Às vezes você pode estar muito enganado, muito errado. Esse homem cometeu esse erro. Ele julgou Jesus, porque ele disse: se esse homem fosse profeta, ele sabia que essa mulher era uma prostituta, uma pecadora, e ele não ia deixar ela ficar beijando os pés dele, ficar aos pés dele. Ele via as pessoas, gente, com uma etiqueta social. Isso era comum naquele tempo e é comum nos dias de hoje. Olhar para pessoas como se elas tivessem uma etiqueta na testa. Ah, fulano é assim mesmo. Ciclano é desta forma. Outros dizem assim: ah, pau que nasce torto morre torto. Outros dizem: daquela família não sai nada que presta.
Cuidado com esse tipo de coisa, porque esse homem cometeu este erro. Ele era um homem sábio, ele era um homem estudado, ele era um homem que conhecia a Bíblia daquele tempo, o Antigo Testamento, memorizadamente. E ele comete este mesmo erro. Não é assim no Evangelho, gente. O Evangelho de Jesus é para transformar vidas. E não existe ninguém que Jesus não possa transformar. Ah, pastor, mas a minha vida, nossa, se eu contar para o senhor a minha vida, não tem nada que Deus não possa mudar e transformar. A mulher era uma grande pecadora, provavelmente uma prostituta conhecida no lugar, uma vida triste, a gente não conhece a história dela, sei lá por que ela era prostituta. Quando você vê pessoas falhando, vivendo situações, às vezes, que não são tão honrosas aos nossos olhos, puros, né? Olhos puríssimos os nossos, sociais, aí você não sabe a história dessa pessoa. A gente precisa ter muita cautela na presença de Deus e na presença uns dos outros, porque o Evangelho é graça, é o anúncio da salvação, do perdão dos pecados, é o anúncio daquilo que Davi falou lá no Salmo 32, que lemos há pouco. Os pecados podem ser cobertos por Deus. A vida de erros, de equívocos, de coisas que talvez nós gostaríamos de ficar só dentro de um cofre que nós tínhamos a chave e já jogamos fora. A chave e o cofre junto do mar. Mas Deus pode transformar isso, mudar completamente essa situação. O Evangelho é assim. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios assim, 1 Coríntios 6:11. Alguns de vocês, ele está falando para aqueles que agora faziam parte da igreja de Coríntios. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Gente, a igreja é lotada de gente problemática que nós podíamos dizer, vocês eram assim. É a graça de Deus esparramada para todo lado. Ah, se não fosse a graça de Deus. O problema de Simão era a cegueira. Ele não conseguia enxergar a si mesmo, a mulher e nem ao Senhor Jesus. Foi fácil condenar a mulher. Ela é pecadora. É claro, os pecados desta mulher eram públicos. Algumas pessoas, elas vivem dramas terríveis. Algumas pessoas são entregues a vícios públicos, todo mundo conhece. Fulano é cachaceiro, bebe demais, fulano usa drogas, ciclano. Essas pessoas têm defeitos e falhas visíveis e conhecidas. Os pecados da mulher eram conhecidos. E não se trata da quantidade de pecados. Jesus disse que ela tinha muitos pecados, né? Mas para nós sermos pecadores, quantos pecados a gente tem que ter? Basta um, gente. Não importa. Para você ser um pecador, basta você ter errado uma vez na sua vida. Quem nunca errou, pode levantar e ficar esperando a gente ali fora, porque aqui o resto tudo está lascado. É assim mesmo. Os pecados do Simão, eles eram ocultos, escondidos. Os dois estavam falidos na vida e precisavam da graça de Deus, tanto a mulher como o Simão. A mulher aceitou o presente gratuito da salvação de Deus. E Simão continuava sem perdão. Mas em terceiro lugar, nós temos um Salvador que tem poder para perdoar. A mulher era culpada por cometer pecados, Simão era culpado por esconder pecados. Tudo que Simão não fez como anfitrião, aquela mulher pecadora fez. Ela era hábito, era costume, era sinal de educação, de respeito e de honra. Você receber alguém que você convidava na tua casa, lavar os pés. As pessoas não andavam de carros, elas andavam na poeira mesmo. Jesus devia estar com o pé cascudo ali. E a mulher foi lá e, com as suas lágrimas, lavou os pés de Jesus e enxugava com o cabelo. Hoje eu perguntei para as meninas ali fora o que dá mais trabalho, o cabelo ou as unhas? E as três falaram cabelo, pastor. A mulher pegou o cabelo e enxugou os pés de Jesus.
Era costume você ungir com azeite ou com um perfume especial a cabeça do convidado. As pessoas não andavam assim como a gente, assim bem arrumadinhas, limpinhas, fácil não. Era difícil. Então era tudo parte de um de um protocolo de educação, de respeito, de honra. Tudo que Simão não fez, a mulher fez, e Jesus falou para ela. Falou: olha, você não fez nada do que ela fez aqui, ela me ungiu, ela pôs um perfume caríssimo nos meus pés. Ela lavou os meus pés. Ela me beijou, você não me beijou. Era um hábito saudável beijar o convidado a quem você queria honrar. É assim até hoje entre nós, não é mais ou menos assim? A mulher não fez nada para ser salva, porque alguém pode se enganar. Ah, então, porque ela colocou o perfume caro, enxugou os cabelos de Jesus, chorou lá nos pés de Jesus, ela foi salva. Não, não foi salva por isso. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Porque ela foi salva. Porque quando ela ouviu o convite de Jesus, vinde a mim que eu vos aliviarei, então ela foi perdoada. E porque foi perdoada, agora ela é grata. Vocês compreendem? Jesus deixa claro o motivo da salvação dela. Ela foi salva por sua fé. Jesus disse à mulher, versículo 50, sua fé a salvou. Vá em paz. Quando, olha, gente, a gente tem um texto bíblico que talvez fosse bom quem anota, se anota isso aí. Tito, capítulo 3, versículos de 4 a 7, diz assim, acerca da salvação. Quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa da sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Tito 3, do 4 ao 7. Ninguém é salvo por o que faz, mas aquele que é salvo deve ter um coração agradecido, deve ter uma alegria muito grande de honrar a Deus, de todas as maneiras. Porque essa mulher sabia que ela foi perdoada. Jesus disse: a sua fé te salvou. Como que nós sabemos hoje se nós fomos perdoados ou se Deus nos perdoa? Pela palavra de Deus. Existem muitos versículos, eu vou citar só dois aqui da palavra de Deus. O primeiro se encontra em Isaías 1,18. Embora seus pecados sejam como escarlate, ou seja, seja vermelho, bem forte, ou seja, você seja muito pecador, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. E Atos capítulo 13, versículo 38, ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que, por meio de Jesus, há perdão para os pecados. E quando somos perdoados e cremos, um universo novo se abre diante de nós. Possibilidades muitas aparecem nas nossas vidas porque passamos a compreender uma dimensão para a qual nós éramos cegos. Essa mulher tinha uma dimensão espiritual que este anfitrião Simão nunca teve. Ela experimentou pela primeira vez a paz de Deus. Jesus disse para ela: vá em paz. Essa paz é aquela que o mundo não compreende. É essa paz que você tem quando a situação pode estar assim terrível ao seu redor. Mas a paz de Deus te dá tranquilidade dia após dia, seja na preocupação por causa de um filho, por causa de um neto, ou qualquer tipo de preocupação. A paz de Deus te dá tranquilidade. Jesus ele realizou muitos milagres, gente, e ele realiza hoje ainda. Mas o maior milagre de Jesus é a salvação de um pecador. 1830, um homem chamado George Wilson, nos Estados Unidos, estava preso porque ele trabalhava se fosse aqui seria nos Correios, e ele fraudou algumas das cartas que ele tinha em seu poder para entregar.
abriu cartas, pegou dinheiro, roubou, fez de tudo que não devia fazer. E esse crime lá nos Estados Unidos, nessa época, dava pena de morte, enforcamento. Mas o presidente lhe deu aquele indulto. Então, o senhor Wilson aqui não seria mais enforcado. Porém, o senhor Wilson não aceitou o indulto. Ele falou: eu não quero, eu não aceito indulto de presidente nenhum. Todos ficaram confusos. E agora, a gente solta o senhor Wilson ou a gente enforca o senhor Wilson? E aí o presidente da Suprema Corte nos Estados Unidos, na época, John Marshall, ele deu a seguinte resposta depois de ser consultado: o indulto é um pedaço de papel cujo valor é determinado pela aceitação da pessoa ser perdoada. Ela tem que aceitar. Se ela não aceitar, ela não foi perdoada, e não sendo perdoada, enforca o senhor Wilson. E o senhor Wilson foi enforcado. Eu estou contando essa história para a gente pensar no seguinte: a oferta do perdão aos pecadores é feita por Jesus Cristo, é a graça. Mas você precisa aceitar. Você precisa se posicionar. Você precisa definir na tua vida: eu quero a minha vida transformada, eu quero a minha vida sob o controle desse Deus que é todo-poderoso, que é criador de todas as coisas. A questão não é se você pecou muito ou pouco, a questão é se você pecou. Agora, se você aceitou o perdão de Jesus, seus pecados estão cobertos, estão pagos, porque lá na cruz ele pagou por todos os pecados daqueles que creem. Eu quero encerrar convidando você. Tem gente que nos assiste na internet, tem vocês que estão presentes aqui, e a pregação do Evangelho é sempre uma oferta do indulto do pecador. Se você ainda não deu esse passo e gostaria de dá-lo, hoje é um bom dia para isso. Você está na presença do Jesus que salva e que transforma. Vamos todos fechar os olhos e vamos orar. Senhor, Tu és o que criou todas as coisas e tem um propósito para tudo isso que a gente vive. Levantam-se reinos deles, pessoas importantes, mas quem governa toda a história é o Senhor. Te bendizemos, te louvamos nesta noite, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos colocar diante do Senhor como aqueles que reconhecem suas falhas e clamam por salvação. Queremos agradecer, meu Deus, porque um dia fomos visitados por esta graça, pelo poder do Teu Santo Espírito. Te damos graças, meu Deus, porque até a volta de Jesus nós temos a oportunidade de buscarmos esta salvação que é gratuita, não é por nada que podemos fazer de bom para o Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nossas vidas transformadas trazem para nós o sentimento de gratidão, assim como foi dessa mulher lá há muitos anos atrás. E ajuda-nos como igreja, como povo do Senhor, sermos gratos, sermos operosos, ajudarmos em tudo que nós pudermos na tua igreja, no teu reino. Ajuda-nos, meu Deus, para que no momento em que o Senhor voltar, nós sejamos encontrados fazendo aquilo que devemos fazer segundo a tua vontade, segundo a tua graça e misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.